Olá pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui para o nosso 7º episódio do Nasci de Novo. E hoje nós contamos com a presença do nosso querido e respeitável presbítero Ruverley. Obrigado, Verley. Opa, prazer muito grande estar aqui, participar desse projeto, né? Eu que sou um ouvinte de podcast, hoje estou participando de olha que legal. Olha que Jesus proporciona para nós, né? Que então, gostoso. Glória a Deus por estar aqui, glória a Deus pela vida de vocês, glória a Deus por esse projeto, né? Que está nos edificando através do testemunho de cada um. Maravilha. Então, muito feliz de estar aqui. Verley, a gente quer conhecer um pouquinho mais, né? De quem é, se você me permite chamar de Verley direto. Opa. A gente queria conhecer um pouquinho mais quem é o nosso presbítero, né? Quem é o nosso Ruverley? Quanto tempo de convertido nós temos? Bom, para quem não conhece, né, eu sou o Ruverley. Para quem também não sabe, a minha esposa é prima do Matheus, então nós somos primos, né? E eu tenho 37 anos e desse período faz 5 anos que eu estou caminhando com o Senhor, né? Então tenho 5 anos de conversão aí, caminhando nessa bênção. Né? Glória a Deus, né? Que a gente sabe que você está cursando teologia avançada já, Sim. né? Então a gente entende quando a gente olha 5 anos, nossa, mas parece que faz muito tempo, né, Verley? Que você, quando a gente olha para você, a gente enxerga uma paz, uma referência, assim, o Espírito Santo mesmo. Amém. Através das suas pregações, através da sua vida como exemplo. Isso é muito bom, né? E quando a gente pensa em 5 anos, quer dizer que você entrou de cabeça, mergulhou na fonte, né, Verley? Fala um pouquinho pra gente. Não, eu sempre tive essa ideia na minha mente. Quando eu for fazer alguma coisa, eu vou fazer mergulhar de corpo e alma mesmo, né? E eu falava pra minha esposa quando ela me chamava pra ir pra igreja, pra se batizar e tal, eu falava, não tô pronto ainda, mas quando eu for vai ser pra valer, né? E hoje eu vejo que realmente foi, né? Que A minha palavra valeu. Mas eu vejo que o Senhor já estava comigo, cuidando e abençoando já desde muito, muito antes. Se a gente for falar aqui, tem muito tempo muita coisa para falar do que Deus fez e eu não entendia. Entendi. Hoje eu entendo que já era Ele que estava fazendo, era Ele que estava controlando as coisas ali, né? Só que na época ele não tinha o entendimento dessas coisas. Sim. Mas enfim, Glória a Deus. Glória a Deus que ouvi essas palavras, fico muito feliz porque a gente tem nossas dificuldades, né? Nossos obstáculos que a gente passa e tudo mais, mas tenta sempre olhar para Jesus e ver o que ele faria para solucionar essas coisas. Sim. O que ele faria para sair de uma situação, para não entrar numa situação. Então a gente tenta caminhar sempre como Jesus caminhou, né? Esse é o foco. Se não for assim, não tem por que ser. Sim, glória a Deus, né? Verley, nessa sua caminhada, né, nesses 5 anos, assim, houve algum momento em que você teve uma experiência negativa em que você precisou se agarrar mais em Deus, ou assim, existem pessoas que ao invés de se agarrar, se afastam um pouco? Existe algum bloqueio, alguma coisa que você gostaria de citar aqui para nós? Olha, teve um momento, cara, que eu achei que tava, como é que eu posso dizer? Um momento que, assim, até então eu não tinha vivido, depois que eu comecei a caminhar com Cristo. E, assim, dentro da minha casa, a partir de quando eu me converti, sempre teve tudo muito bem. Porém, teve um período que parece que uma nuvem negra se estacionou em cima da minha casa lá e começou a ter uma turbulência dentro da minha casa. Convivência familiar, eu, minha esposa, meu filho. E eu não entendi o porquê. Aquele momento, assim, até hoje, eu vejo que foi um dos momentos mais difíceis que eu passei, porque era algo que eu não esperava, algo que eu não entendia. E assim, antecedeu a notícia da nossa separação por presbitério. Então eu entendo que é algo que estava querendo nos abalar, espiritual, porque já estava determinado isso, que a gente seria separado, né? E isso, acredito que o mundo espiritual estava agindo ali para querer nos impedir de assumir essa autoridade que nos foi imposta, né? Porque se não fosse como um casal, acredito que isso não estaria acontecendo. Claro. E ali eu entendo como foi um momento que foi difícil de suportar, difícil de passar. Só que assim, depois eu entendi o porquê que aquilo aconteceu e a gente conseguiu se ajustar. Né? A gente conseguiu se alinhar. Então ali para mim foi um momento difícil. Eu não sabia ainda que eu seria separado.
né? Já estava acontecendo. Mas algumas coisas ali acontecendo e algumas coisas dentro da minha casa, assim, que até então eram tranquilas, não estavam sendo mais tranquilas. Então ali foi um momento onde eu senti esse peso maior. Aí depois, quando eu recebi a notícia, o convite para ser separado, né, para o presbitério, aí eu entendi o porquê que aquilo aconteceu. Era algo acontecendo para que, eu tivesse agido dentro da minha vontade, dentro da minha carnalidade, tudo teria terminado e não teria assumido esse título, né, de presbítero, essa autoridade. E como eu me posicionei perante a Cristo, falando, não, isso é uma coisa que eu não aceito. Eu acredito que aquele posicionamento pode ter sido um teste, não sei. Mas foi um momento que foi um pouco difícil ali. Eu creio que Jesus estava no controle de todas as coisas. Amém. Ele sabia de tudo. Mas foi um momento ali que comecei a querer pensar algumas coisas, sabe? A mente, a alma vinha pensando de uma forma, o espírito vinha batendo aqui. É assim e não é assim. Então houve um conflito ali naquele momento interno na minha mente que foi um pouco difícil, mas hoje eu dou glória a Deus porque me fez amadurecer. Glória a Deus. Me fez amadurecer. Então, você acredita, presbítero, que foi um mover assim para tentar te parar, espiritual, ou foi uma prova? Você passou por uma prova? Olha, eu acredito que assim, houve uma tentativa de bloqueio, de parada, mas houve uma permissão para que isso acontecesse. Então foi uma prova. Glória entendeu? Foi uma prova porque Deus permitiu. Hoje você está aprovado. E assim, até aqui, né? Glória a Deus que eu consegui me manter firme. Mas eu acredito que essas coisas acontecem justamente porque Deus permite acontecer. Se Deus não permitisse, isso não iria acontecer. Ele queria testar, porque assim, às vezes pode ser que eu tenha que lidar com isso de uma maneira muito mais intensa, né? Então, primeiro com a gente, depois com os outros. Então, eu acredito que isso foi uma preparação, né? Eu, na época, não entendi como sendo uma preparação. Depois eu vim entender que era. Aí tudo vamos dizer assim, se acalmou. Mas esse foi um período, pra mim, foi difícil, entendeu? Pra mim foi um período mais complicado até hoje. Né? Quando a gente começa a fazer as coisas do Senhor, a trabalhar na obra, a se dedicar, e parece que realmente algumas provas vêm, alguns desafios aparecem, o inimigo parece que se levanta, mas ele já é um derrotado, a gente entende isso. E também, como você mesmo disse, né? É um sinal que está no caminho certo. Sim. Porque está incomodando. Sim, eu acredito que quando a gente se levanta para realizar a obra do Senhor, né, de uma forma mais intensa, né, o outro lado também se levanta para que a gente não realize isso. Sim. Então, se eu tenho que fazer alguma coisa que vai impactar, e o inimigo sabe que ele corre risco de perder ali, ele vai atacar, ele não quer que aquilo aconteça. Então, a gente tem que estar sempre firmado, buscando estar conectado de uma maneira tal que a gente venha suportar, entender, compreender e não deixar de fazer as coisas. Não deixar de fazer as coisas, porque assim, se a gente deixar de fazer algo por alguma barreira, algum obstáculo que, se a gente for analisar mais profundamente, a gente vê que é algo que vem espiritualmente para impedir a gente de agir ali, aí eu acho que a gente vai estar enfraquecendo, né, e deixando o inimigo se fortalecer perante nós. Então a gente não pode deixar isso acontecer, não. As coisas se levantam, tem que enfrentar para que aquilo não te impeça de fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Eu relutei muito para começar a pregar, cara. Eu relutei muito porque, por exemplo, num bom período, eu não tinha lido a Bíblia toda, né? Agora eu tô quase conseguindo ler ela toda. Faz 5 anos que eu tô convertido, eu me cobrava. Poxa, como que eu vou subir e pregar se eu ainda não li a Bíblia toda? Só que chegou num ponto que eu vi que não é por eu ter lido ou não. Sim. É a entrega que eu tenho com o Espírito Santo, por exemplo, no momento que eu quero pregar, o que ele quer falar, não o que eu quero falar. Sim. Então eu entendi que sim, eu tenho que ler a Bíblia toda, claro. Eu tenho que... eu acho que é uma obrigação minha fazer isso, mas o que eu vou falar, o que eu vou fazer, quando vai dar aula, quando vai pregar, não sou eu. Né? Yes. A gente tem algumas direções, mas quem preenche ali, quem bota o conteúdo, quem coloca o que vai falar é o Espírito Santo, né? Então, aí chegou um momento que levei um empurrãozinho ali para fazer e consegui começar a fazer. Tem muito a melhorar ainda, mas... Como é que tá sendo, presbítero? A gente entende, né, que uma coisa é você ser membro, né? Você tá ali, você tá sentado, você vem aos cultos, né? E uma outra coisa é você se tornar, como você mesmo disse, você tem autoridade hoje. Sim. E com autoridade vem responsabilidade. Sim.
Não é a frase do Homem-Aranha, não, né? Não. É outra coisa. Mas eu vejo assim, ô Matheus, como diz na palavra, né? A gente até aprende no EFC, né? A gente não é salvo pelas obras, a gente é salvo para as obras. Então é algo que eu acho que a gente tem que fazer, né? Aquilo que a gente recebeu, a gente tem que entregar também. A gente tem que servir para poder levar aquilo que a gente recebeu, para poder mostrar aquilo que a gente tem de melhor, para poder levar cura, levar salvação, levar a palavra de Deus por onde a gente for. Então eu acho que é um grande privilégio poder fazer parte, porque assim, eu tô aqui, pode ser é uma autoridade, sim, mas para servir mais, entendeu? Para fazer mais pelas pessoas, para sempre levar Jesus por onde quer que a gente passar e para levar salvação, levar aquilo que a gente tem de melhor, né? Hoje eu falo, eu por mim mesmo eu não teria nada de bom para oferecer se não fosse Jesus na minha vida. O que eu tenho de melhor hoje para oferecer? É Jesus, cara. É isso que eu tenho Jesus de bom mesmo pra fala, oferecer. né? Que você quer ser grande no reino, Se diminua. sirva. Exatamente, sirva. E assim, independente do que tiver que fazer, eu acho que servindo, fazendo para Jesus, cara, olha quem ele é. Tudo foi feito por ele e através dele tudo se fez. E ele veio e serviu. Ele veio e lavou os pés dos discípulos. Ele dormiu com a cabeça em pedra, né? Como ele mesmo falava, né? Eu não tenho um lugar para repousar na minha cabeça. Tu fala que quer me seguir, né? Em Mateus ele fala isso. Então, assim, por que eu vou querer grandiosidade? Né? Eu quero bastante pessoas para entregar o nome do Senhor e levar a salvação para o máximo de pessoas possíveis. Esse é o foco, né? Esse é a Levar meta. as boas novas. Levar as boas novas, Beleza. exatamente. Nessa sua caminhada cristã, existe alguma coisa que, agora eu disse algo negativamente, né? Algum momento um pouco turbulento, agora, existe algum momento que você exaltou o Senhor? Algum milagre, alguma coisa que você gostaria de pautar aqui? Cara, assim, ó, eu acho que se a gente começar a prestar atenção ao nosso redor, a gente vive milagre todo dia, né? A gente não, às vezes, nota o tamanho das coisas, porque a gente pensa em milagre, a gente pensa em grandiosidades, abrir o mar, né? O sol parar, a lua parar, o tempo parar, né? A gente olha para o Antigo Testamento e vê aquele monte de milagre. Mas dia após dia a gente vive milagre, tempo após tempo a gente vive milagre, né? Se a gente reparar no nosso dia a dia, a gente acordar é um milagre, a gente sair de casa para trabalhar é um milagre, a gente botar comida na mesa é um milagre. Quantas pessoas não têm essa oportunidade, né? Mas algo que me marcou assim foi logo no início da minha conversão. Eu já dei esse testemunho, né? Se eu for falar que tem vários que eu gosto de comentar, né? Mas um que mais me marcou foi uma vez que eu machuquei meu pé brincando de bola no final de semana numa chácara com os amigos, eu fui chutar a bola, o cara tirou a bola e chutei a canela dele, com bastante vontade. Chegou a estralar tudo, eu tava muito dolorido. E eu tava fazendo um trabalho, cara, que eu tava muito agachado. Passei um período fazendo um trabalho que eu tava agachado. E eu tenho a mania ruim de ficar baixado em cima do pé direito, que era o pé que eu tava machucado. A hora que eu lembrava da dor, eu via no esquerdo, mas dali a pouco eu tava no direito de novo. Então tava doendo muito, muito, muito mesmo. E naquele período eu comecei a frequentar a reunião de oração. Então quando eu voltei dessa viagem que eu fiz a trabalho, eu vim numa reunião de oração e meu pé tava latejando, cara. Tava latejando. No final da reunião de oração, a irmã pediu a palavra e falou: pastor, o Espírito Santo falou pra mim que é pro pastor ungir os pés dos irmãos que estão aqui. E ali, cara, na hora me veio, né? Poxa, vai ungir o meu pé que tá doendo, né? E aí eu tirei meu tênis, tirei minha meia, né? Tinha tomado banho, ainda bem, o pezinho tava cheiroso. O pastor falou: bom, se o Espírito Santo mandou, a gente vai fazer. E ali eu vi duas coisas, né? O Espírito Santo agindo para que eu recebesse aquela bênção e a obediência de quem estava ali, porque às vezes o Espírito Santo manda, se o pastor falasse, não, eu não vou ungir o pé de ninguém, pode ser que eu não receberia a cura, né? Só que a irmã recebeu a palavra, o pastor executou e eu tive a fé de colocar meu pé ali e o pastor colocou o dedo com o óleo bem em cima de onde doía o meu pé e orou, e ele orou por todo mundo, só que aquele dia eu acho que foi pra mim, cara, porque eu saí dali, a hora que eu prestei atenção não doía mais. Cara, eu abaixei, eu pulava em cima do pé, não doía mais, cara, não doeu mais. Nunca senti mais nada. A Mariana falava, você tem que ir no médico, você tá reclamando, você não tá aguentando, tem que ver se não trincou. Eu acho que tinha trincado, porque o chute foi forte na canela do primo lá. Mas enfim, cara, ali foi uma coisa que me marcou, porque foi a cura que eu recebi, né, na reunião de oração e que, cara, hoje não tem mais nada no meu pé. Fora outras coisas, né, outras vezes que tava, começo de conversão também, tava
num momento me sentindo sozinho, o Espírito Santo falou comigo através de um louvor, eu cantarolando um louvor, de repente no rádio começou a tocar aquele louvor, eu senti o carro se envolver, então foi uma coisa tremenda. Foi... Vamos falar então, se a gente começar a falar, nós temos bastante. Vamos falar um pouco então desse contato. Beleza. Vamos fazer a pergunta do programa, né? Vamos lá. Glória a Deus, né? Conta um pouco pra gente como é que foi esse nascer de novo. Você teve que aceitar Jesus, foi num culto. Conta pra gente como é que foi esse início, esse encontro com Jesus. Comigo foi assim, ó. Desde pequeno eu já ia bastante vezes, né, na igreja evangélica com a minha avó. A minha avó, ela me levava aos cultos e eu era muito apegado com ela. E ela veio morar para perto de onde eu morava, então assim, eu tava sempre junto com ela. E ela ia nos cultos, ela ia nos lugares, eu ia junto com ela. Mas eu era muito criança, então ali foi vamos dizer assim, um primeiro contato, mas eu lembro de louvor, eu lembro de pastor pregando a palavra e tal. E aí passou, fui crescendo, não quis saber mais, aí tinha alguns convites para ir, eu fui algumas vezes, mas não tava engajado naquilo. Com o passar dos anos, eu conheci a Mariana e comecei a namorar com ela. E a Mariana, desde o início, hoje, até esses dias, a gente completou 18 anos do período de namoro, né? Então, desde o início, ela me convidava para ir aos cultos, ela queria ir na igreja. Então, assim, a principal, vamos dizer assim, personagem da minha conversão é a minha esposa, né? Ela me convenceu a caminhar com Cristo, vamos dizer assim, né? Ela me levou Só que ainda assim eu relutei bastante, né? Eu fui o motivo dela ser desviada um bom tempo. Misericórdia. Foi a minha culpa por um bom tempo, né? Hoje eu reconheço isso. Mas eu lembro de culto que eu vinha de aniversário da igreja, logo que a gente começou a namorar. Eu lembro de um culto que eu vim... Acho que 3 cultos me marcaram. O do aniversário, esse foi até positivamente, porque eu vi um certo mover de Deus ali, meio que sem entender, né? E depois 2, meio que negativamente, porque pessoas pregaram ali contra aquilo que na época eu achava que eu seguia. Então, assim, me confrontou de uma forma que eu não achei muito legal e eu fiquei um tempo sem vir. Mas aí, passado um período, como a gente namorava sem ser convertido, então a gente namorava como o mundo namora, né? Então a gente teve o Paulinho com 5 anos de namoro, né? E aí a gente se juntou na época, não casou. Aí ela sempre falando, olha, eu quero me batizar, eu quero ir na igreja, mas eu quero que você vá junto e tal. E eu relutando, cara. Eu relutando, vinha em alguns cultos, mas relutava muito. Você não frequentava nenhuma outra igreja? Não, eu já não frequentava mais nada. Aí, quando chegou um certo período, a gente começou a ficar incomodado com o fato da gente estar morando junto, mas não ser casado. Porque a gente ia fazer algumas coisas em estado civil. A gente olhava um pra cara do outro, aí amaziado, não sei o que, aquilo começou a incomodar. Aí a gente decidiu, não, vamos casar. Por mim seria só um casamento simples no cartório, né? Sem cerimônia. Só que a mulher sempre sonha em se vestir de noivo e tal. Sim. Aí a gente falou, não, vamos fazer, mas como? Casar na igreja católica ela não queria. E eu também não estava muito afim, porque eu já não frequentava mais. E ela falou, vamos falar com o pastor, o que ele faz pra nós? Eu falei, mas como falar com o pastor se eu nem na igreja vou? Né? Não, vamos o que ele faz. O pastor Valdecir, uma bênção, a nossa bênção. E viemos num culto de quarta-feira, chegou no final do culto, vamos lá falar com ele. Eu tava com as perninhas tremendo, rapaz. Eu falei, nossa, eu nem vou na igreja, como é que esse homem vai fazer, né? E eu fui falar com ele, e ele, no final do culto, ele falou assim, não, eu faço o casamento de vocês, mas eu quero conhecer vocês. E aí a gente marcou um dia, ele foi em casa, rapaz, a gente conversou como se fosse amigo de infância, cara. Foi um negócio tremendo. E acertou, ele fez o nosso batismo, no nosso casamento, foi num dia de batismo, né? Até ele teve que sair meio rápido porque ele ia participar do batismo. E ali começou a quebrar algumas barreiras que tinha na minha mente, né, vamos dizer assim, porque eu tinha alguns bloqueios. Porém, ali começou a quebrar algumas coisas. Então eu comecei a sentir mais a vontade de estar aqui, porque, poxa, mesmo sem eu estar frequente, sem eu estar aqui na igreja, ele fez meu casamento, não me cobrou que eu tinha que vir para a igreja. O pastor nunca me chamou assim, falou, não, você tem que estar na igreja, você tem que fazer. Ele nunca falou isso para mim, não precisou. Ele não precisou. E aí a gente casou e tal. E aí a Mariana insistindo, e eu falando, olha, eu relutando, e quando ela falou assim, vamos, eu quero me batizar, mas eu queria que você fosse junto, eu comecei a relutar. Ela falou, então eu vou me batizar.
ela pegou e decidiu. Uau. Teve um culto que ela declarou, né? Ela decretou, eu e minha casa serviremos ao Senhor um culto de família. E ela se Você tava batizou junto? em outubro de 2017, eu não estava junto nesse culto. Uhum. E quando foi em outubro de 2017, ela se batizou e tal. Você foi no batismo? Fui, no batismo dela eu fui. Aí, em novembro de 2017, a irmã dela, minha cunhada, estava grávida. Ela tem a minha idade, a Juliana. Uhum. Tudo bem na gravidez, saúde boa, não tinha problema de saúde nenhum. E quando ela foi para ganhar nenê, ela, do nada, começou a demorar para vir notícia. Quando não, estava na UTI, estava mal, tinha dado hemorragia, tinha dado um monte de problema. A pessoa entrou para ganhar o nenê sem problema nenhum e de repente virou um monte de problema. Aí, o que aconteceu, cara? Os médicos falando, olha, só um milagre para salvar, não conseguimos achar o motivo da hemorragia, tal, um monte de problema. E nesse momento eu vi as mulheres da família se envolver ali num momento de intercessão, cara. Um momento de clamor, um momento onde elas estavam buscando no Senhor a cura da ente querida ali, né? E eu tava, cara, de longe, que eu não podia estar junto devido ao trabalho e tal, mas sempre ligando, perguntando como é que tava. E eu vendo, cara, e ali eu comecei a clamar também, falar, Senhor, por que isso, né? Ela é uma pessoa que serve ao Senhor e tá passando por isso, né? E comecei a orar também. Não sabia direito, mas comecei a orar também. E eu vi, cara, o clamor dessas mulheres. E um dia, eu cheguei em casa, a minha esposa, ela fez, acho que, quase uma semana de jejum, porque não conseguia comer, não conseguia nada. E tava ali em intercessão o tempo todo. E naquele dia a gente teve uma conversa que ela falou assim, Senhor, se for da tua vontade, né, que me levar minha irmã, eu vou continuar contigo, né? E eu naquele momento eu senti algo diferente, cara. Falei, nossa, tem algo muito, muito diferente aqui, só que começou a mexer comigo. E no outro dia eu indo trabalhar, eu lembro que eu fiz uma oração assim, falei, Senhor, se ela sair dessa UTI, no próximo batismo eu vou estar. E eu me emociono porque é algo muito, muito forte dentro de mim, foi algo que mexeu demais comigo. E o que aconteceu? Nesse dia, a gente começou a receber notícia de melhora. Eu não lembro se passou 1 ou 2 dias, quantos dias foram, cara. Ela saiu da UTI, com pouquíssimos dias ela tava andando, tava de pé. Glória a Deus. E eu vi o agir de Deus ali, eu falei, eu quero isso pra mim. E toda vez que eu lembro disso eu me emociono, porque, cara, foi algo que... Foi um poder muito grande que eu senti, sabe? Foi algo muito, muito tremendo que eu senti. E ali eu entreguei minha vida pra Jesus. Glória a Deus. Ali eu nasci de novo. Ali eu nasci de novo. E aí eu comecei a me firmar mais nas coisas, né? E aí teve um culto que antecedeu o nosso batismo. Eu não tinha feito ainda aquela declaração pública, né? De erguer as mãos e tal. Eu queria fazer isso também, porque, cara, eu já tinha entregado minha vida, mas eu queria demonstrar publicamente. Aí teve um culto que eu falando, poxa, não acontece apelo, eu quero fazer essa declaração e não acontece apelo. Eu lembro que no último domingo, antes do batismo, o pastor fez esse apelo. E aí ali eu já tinha feito as aulas, já tinha feito tudo, e ali eu ergui minha mão e fiz o apelo público ali pra todo mundo ver. E ali foi, assim, o dia que eu vi que o que o Espírito Santo fez, né, o que Jesus fez através da intercessão das mulheres que estavam ali, e o que a mão dele agindo fez, sabe? Ali eu nasci de novo, porque ali foi que mexeu comigo. Aí dali pra frente, não consegui caminhar mais sem. Não tem como. E eu sou, todo mundo que me conhece sabe, eu sou chorão mesmo. E quando eu falo, eu me emociono. Então, glória a Deus por essa história, né? De poder olhar pra trás e ver que através do agir, né, não foi diretamente comigo, mas com pessoas que vivem ali junto comigo, e que me tocou, né? Me tocou e mexeu bastante comigo. Aí eu declarei a palavra, o Espírito Santo agiu. Glória a Deus. E eu fui cumprir a palavra que eu tinha declarado. Falei, Senhor, se ela levantar, eu vou estar no próximo batismo. E eu tava. Aí em abril de 2018, tava descendo as águas.
Glória a Deus. Que linda, né? Que linda essa história, né, Berlei? Que uma história muito edificante, né? Sim, e é uma história que eu não consigo contar sem chorar, rapaz. Não tem problema. Acho que eu não consigo contar sem chorar. Eu só perdi o pastor Ronaldo, eu acho. Alguém tinha que fazer dupla com ele. Glória a Deus, Berlei. Nós estamos aqui, então, né, por mais um final de episódio. Nós queremos te ver mais vezes aqui, né, em outros assuntos. É um grande privilégio para nós receber, né, o nosso querido presbítero, mais do que isso, né? É uma bênção ter vocês aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que você possa se inscrever no canal do pastor, né? Nesse canal. Se inscreva, ative o sininho, porque além desse programa, semanalmente nós colocamos cultos do que acontece durante a semana. Então você vai ser edificado em vários outros projetos que a nossa unidade faz. Quero agradecer também o pessoal da equipe, né? O Sidney e o nosso querido Rafa, que juntos formam essa equipe do Expresso do Nasci de Novo. Do Expresso Vida não, Expresso Vida é outra coisa. Expresso Vida é outra coisa. Muito obrigado, Berlei, mais uma vez. Eu que um grande privilégio. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar esse testemunho, né? Essa história de como que eu nasci de novo. Desculpa aí pelas lágrimas, pela emoção, mas é algo que isso Deus colocou dentro de mim e eu acredito que vai ser assim. Mas acho que ajuda a tocar no coração das pessoas também, né? Sim, claro, com certeza. É uma benção. E é algo que é muito forte quando a gente se coloca assim na presença do Senhor e não dá pra segurar. O que a gente tava perdendo, né? Então, fora do quanto Senhor. tempo? Mas, glória a Deus. Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado a todos pela oportunidade. Deus abençoe cada um.